Não jogue suas pérolas aos porcos. Guarde os seus mistérios e deixe que quem estiver preparado, você os divida. Salve família! Como é que vocês estão? Sejam todos e todas bem-vindas ao canal da Caravana Rita na Alma. Meu nome é Milena Reis, sou astróloga, oraculista e terapeuta desse canal e tô toda semana aqui vindo trazer pílulas astrológicas, orientações espirituais, meditações para que você possa viver uma vida com mais alma. Se você já é inscrito, já curte esse vídeo como uma forma de gratidão para a gente poder já estar trazendo mais e mais conteúdos. Se caso não, se você está chegando aqui pela primeira vez, já curte também, mas se inscreve e não deixa de clicar no sininho para sempre receber conteúdos como esse. Aqui a gente tem leituras intuitivas para o seu signo com as mensagens da espiritualidade para você, mensagens sinceras, porque se fosse mensagens que todo mundo gosta de ouvir, meu canal ele já estava mais do que cheio, monetizado, super acendendo. Mas quando a gente tenta fazer a coisa honesta, as coisas elas vão caminhando assim de uma forma mais lenta mesmo. Mas seja bem-vindo de qualquer forma. E sem mais delongas, família, vamos falar sobre o tema do vídeo. É um tema que eu iniciei lá na minha rede vizinha, que é onde é mais próximo, né, que é onde a gente conversa, né, de uma forma mais íntima e profunda. Se quem quiser lá me seguir, Milena Reis com 2Ls.com, tá aqui, vou deixar aqui embaixo para vocês. Lá é um dos canais oficiais de comunicação para além do grupo VIP, que é realmente onde eu boto tudo sobre o trabalho. Mas lá vocês encontram um pouquinho mais de vida pessoal também. Eu introduzi esse assunto lá, lá na rede vizinha, por conta dessa polêmica que tá rolando agora no BBB 26 e Aline Campos riscado, enfim, e as palestras e os legumes. E se você tá na internet, é impossível que você não tenha visto um meme sobre ela durante esse período. E se você está assistindo o vídeo depois, se você buscar e voltar nos memes, você vai entender. Basicamente, para poder inserir, né, quem não sabe na história, para quem tem vida, eu também tenho, né, gente, mas minha timeline ficou lotada com isso e foi difícil eu não conseguir não saber o que essa mulher estava falando. Fora que é um tema que ele é muito inserido, né, dentro do meu estilo de vida, então foi impossível não saber sobre ele, né, que é sobre o despertar espiritual. O despertar espiritual. Eu fiz até lá um vídeo sobre, dei a minha crítica sincera, fui até simpática, né? Aguentei demais e ainda fui simpática, bem um meme mesmo. Por quê? Ela traz uma vibe, good vibes, namastê, gratiluz. E isso é muito complexo, assim, como um exemplo, principalmente por conta do lugar onde você começa a depositar a sua verdade goela abaixo no outro, que é o que ela está fazendo. Eu trouxe ela como exemplo, não é só porque ela é a bola da vez, mas de todos os outros, enfim, espiritualistas, gratiluzes e até mesmo falsos profetas, não falo que ela é o caso, mas de todas essas pessoas que de alguma forma tentam falar e que as outras pessoas também falem e sejam quem elas próprias não são. Uma vez, uma mulher falou para mim, uma mulher super sábia falou assim para mim: não jogue suas pérolas aos porcos. Guarde os seus mistérios e deixe que quem estiver preparado, você os divida. Foi basicamente isso, com outras palavras ali no final, mas foi basicamente isso. E ela disse isso pra mim, eu nunca mais esqueci. Por quê? Eu tive essa mania. E eu acredito que todo mundo que entra e que vê para além do véu e que enxerga para além desse mundo material, quando entra também fica meio tontão nesse sentido. Por quê? A gente quer falar para todo mundo, a gente quer demonstrar para todo mundo que o outro lado ele é muito bom e que existe uma filosofia de vida e que existe um caminho para além e que existe uma verdade e existe algo além, algo a mais. E a gente tem essa mania realmente de querer
externalizar o que é bom. Isso é legal quando é perguntado, quando é permitido. E não é o caso do exemplo que eu estou trazendo, não é o caso da Aline, nem não é o caso de muitas pessoas, onde elas querem fazer as palestras, falarem lá por 2, 3 horas no ouvido de gente que não quer ouvir, de que não quer saber. Não quer, não está preparado, não está pronto. A pessoa é um gargalo próprio, ela não vai receber, integrar, por mais que você fale quantas vezes, de várias formas diferentes, a pessoa ela não vai receber a mensagem, porque ela não está pronta, porque ela não te perguntou, porque ela não está disponível para isso. E esse despertar espiritual, os alquimistas, eu quis trazer para vocês como um entendimento maior de como os alquimistas pensam, porque eles falam da estrutura da evolução do espírito, do despertar espiritual, através de alquimia, né, de ciência e simbolismos. Eles dizem que o ser humano, quando ele está no seu caminho de evolução espiritual, ele está no caminho da sua grande obra, ou seja, vamos botar, de se aperfeiçoar, vamos botar assim, né, de se regenerar. E tem fases da alquimia, que são as fases da vida que o ser humano passa. Quando a gente está lá naquele momento que é o dark side, né, noites sombrias da alma, quando a gente perdeu alguém, perdeu algo, onde a nossa vida mudou, desestruturou, caiu, a gente entra na fase que eles chamam de nigredo, que é a fase escura, é a fase do preto, é a fase onde a gente está mergulhado em emoções muito densas, e eu não posso falar das quais, mas vocês já entenderam, e a gente está ali mergulhado e está naquela situação que é muito difícil de sair, até que a gente sai. Por quê? Porque esse é o andamento das coisas. O universo funciona por semelhança. Não existe sombra se não existe luz. Não existe dia se não existe noite. Não existe preto se não existe branco. Entende? Não existe calor se não existe frio. Não existe homem se não existe mulher. É a polaridade, né? São compreensões e leis herméticas que já existem aí muito antes, né, do Ocidente chacoalhar com tudo e acabar com todos esses conhecimentos que eram inerentes nossos. Mas assim, é inevitável que você saia da fossa. É inevitável. E quando você sai da fossa, você sai porque você encontrou luz. Você sai porque você encontrou algo que te anima, o ânimos da alma, algo que lhe anima. E isso é o formato de algo sagrado, de algo divino, né? Que pode ter sido uma coisa muito idiota que te tirou desse buraco, mas nessa coisa idiota você encontrou o seu divino interno. E esse divino interno, ele é chamado de albedo, que é a fase luz, a fase branca, que é quando você sai do nigredo, você sai dessas noites sombrias e você vai para esta fase. Só que a questão da fase do albedo é que se você fica muito tempo lá, muito tempo na luz, muito tempo que, nossa, eu descobri a verdade, o mundo é iluminado, a vida é bonita. Se a gente fica muito tempo nisso e a gente esquece que a sombra existe, a gente entra numa projeção que eles chamam uma projeção do ego, que é o quê? É quando a gente acredita, a gente está tão autocentrado, a gente está tão dentro de si, que a nossa verdade é absoluta. E aí, meu irmão, a gente se põe como os falsos profetas, a gente se põe num pedestal, que o ego ama isso, e que nós estamos aqui para dissipar a verdade, dissipar a missão. E de fato, gente, de certa forma, o que a gente faz aqui, o que eu faço aqui, outros, muitos fazem aqui, é tentar passar um pouco mais de alma, um pouco mais de espiritualidade para quem está buscando, mas é para quem está buscando. Agora imagina eu ter pessoas do meu lado que não estão nem aí para esse assunto, que elas não estão no momento da vida preparadas para isso, e aí você chega e fala, pô, tu tem que meditar. Pô, tu tem que meditar mais, você tem que orar mais, você tem que fazer não sei o que mais. Se a pessoa não te perguntou, aquilo não foi lhe convidado, e aí você fica 1 hora ali recitando palestra para a pessoa, dizendo o que ela precisa fazer. Aonde que ela vai te entender? Você se desgastou e ela não tá nem te ouvindo. Então a fase do albedo é uma fase que, se você demora muito tempo nela, se você ficar muito tempo nessa fase, você vira essa pessoa chata, que é o caso do exemplo. Essa pessoa que dissemina uma coisa que é verdade, ela não tá errada, mas é a forma,
é o jeito, é como isso está sendo mostrado. É uma coisa que ela conta para ela mesma, que ela se alimenta daquilo mesmo e ela acredita como verdade, a verdade dela, ok. Mas passa a ficar complicado quando você tenta, né, jogar vomitar isso para as pessoas e aí ocorre o que está acontecendo com ela, que é esse bando de hate que ela tá levando nesse momento. E provavelmente deve sair da casa por isso, né? Mas a grande questão é que o albedo, se a gente ficar muito tempo nessa fase luz, vira amarelo encardido. Vira amarelo encardido e ninguém quer saber. Ninguém tá afim. Ninguém tá afim de saber. A real é essa, no final de tudo. Então a gente precisa ter cuidado com esses discursos de despertar. Despertar com muitas aspas espiritual. Porque o despertar, gente, é um movimento individual. A evolução, ela é individual. Totalmente individual. Ela acontece através do exemplo. É no exemplo, é vivendo que as pessoas vão ver a sua mudança e aí, através da sua mudança, que aí elas vão se interessar e buscar e começar a te perguntar e somente aí, com essa busca, a gente vai compartilhar, dividir as nossas pérolas e os nossos mistérios, porque veio até nós. Porque a pessoa se interessou, porque ela vai te ouvir com presença, tudo aquilo que você tem para dizer, das ferramentas que auxiliam o nosso despertar espiritual. Gente, meditar é muito bom. Meditar te traz para um centro de presença para você pensar melhor e o seu dia é outro. Meditar é como se fosse você deixando o seu computador desligado um pouquinho depois de muitos dias trabalhando, para que ele possa descansar e depois voltar para te servir da melhor forma. A mente funciona assim. Para o nosso corpo, para a nossa mente servir da melhor forma, a gente precisa de recursos que o descansem. Né, que o confortem. Então, a yoga, a meditação, são ferramentas que eu defendo de forma bem latente, porque funciona. Só que assim, eu tenho que conversar sobre isso com quem quer conversar comigo sobre isso, concorda? E não com quem tá ali do meu lado e não tem essa afinidade, eu vou me desgastar, eu vou desperdiçar meu axé, como se dizia em Angola, né? Meu pai de santo, na época dizia em Angola, que eu desperdiço a foto, desperdiça axé, vai tudo pro lixo. Teu axé, tua fartura, tua abundância vai pro lixo, porque você está desperdiçando energia para um local que não vai ter troca, que só vai ter ralo. E aí, você não se ajudou, nem ajudou, e todo mundo fica por isso. Do que adiantou? Então, galera, a intenção do vídeo era realmente isso. Não deem, não joguem as suas pérolas. Se você é uma pessoa que tem uma maestria no assunto, seja num viés da vida, da espiritualidade, porque esse vídeo aqui é para todo mundo. Não, eu falo que é um despertar porque é o tema, mas assim, isso é para todo mundo. Se você tem uma verdade, uma maestria em algo, se você luta por uma pauta, se você é uma pessoa que de alguma forma inspira outras pessoas, esse vídeo é para todos vocês. Para que a gente entenda que a gente só chega até o outro se ele permite, sabe? E que a mudança ela tem que começar pela nossa ação, pela nossa vida, por nós mesmos. Então, toda vez, eu vou dar uma dica que quem me falou foi uma amiga minha. Toda vez quando você pensar em ajudar alguém, você pergunta se você já fez isso por você hoje. Tipo assim, ela me deu um exemplo na época, falou, Milena, eu adorava dar presente para namorado. Aí eu comecei, né, a passar por umas situações e eu comecei a pensar, eu tô dando presente para mim? Não tô, então eu não vou dar pro namorado. Ah, eu tô fazendo isso por mim? Pô, tô. Ah, então eu tenho demais já pra mim, posso partilhar com o outro. Ah, não. Não, eu não tô meditando o suficiente, não tô fazendo yoga o suficiente. Então eu vou fazer o suficiente, eu não vou ficar cagando regra na cabeça de ninguém. Então esse que é o exercício. Esse basicamente é o exercício. Se vocês estão nessa busca espiritual de querer, né, se despertar, entenda que se desperte primeiro. E entenda que vai ser um eterno despertar, porque a evolução é eterna. A gente nunca chega em algum lugar, a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre caminhando em frente. E compartilhe com quem te perguntar,
porque a sua busca ela é extremamente individual. Já tenho dito, já tenho falado aqui o tempo todo. Busque se mudar, se regenerar, encontrar depois do albedo o rubedo, que o rubedo é a grande obra, é quando você entende, né, algumas coisas e aí você volta para o ciclo do nigredo e albedo e rubedo, né? E por que isso? Porque não existe fim. Até quando você chega no rubedo, tem depois, a gente volta para o nigredo, porque é sobre isso, a ciclicidade, é sobre como a vida é e essa grande roda de samsara. A gente está sempre se regenerando, a gente está sempre mudando a nossa percepção de opinião sobre nós mesmos. Quem está sempre muito certo, tem muita certeza das coisas, não tem flexibilidade para mudança. É uma pessoa que não está ainda capaz de se transformar. Ou seja, dê o tempo, vai despertar, vai evoluir, vai caminhar e procura com que essa caminhada e que essa evolução ela seja sobre você. E depois compartilhe, né, com quem desejar, com a sua tribo, quem sentir, quem tiver ali, vamos botar aqui, compartilhando ali das mesmas ideias com você. Mas o importante, no final de tudo, para a sua evolução, é você mesmo. É si mesmo. Não é um segundo, um terceiro, é você mesmo. E sempre será assim. É o que mais importante, quem você veio evoluir, quem você veio fazer crescer, foi você, foi a sua alma. Os outros vão vir como consequência. Acho que essa é a melhor palavra. E assim eu encerro esse vídeo, tá bom? Se você curtiu, se você achou isso interessante, se você acha que alguém... Sabe aquela pessoa que você está se sentindo que também tá meio sem noção? Manda esse vídeo aqui para ela também entender aqui o recado. Ou não, que às vezes a pessoa está tão fechada que nem isso acontece. Mas eu espero que tenha dado para até me desmistificar um pouco de que isso que está sendo visto na televisão, isso está longe de ser realmente uma espiritualidade sendo vivida no concreto, certo? Então, gratidão, não me deixe de seguir, não deixe de acompanhar aqui o canal que a gente vai ter vários outros temas. E se você gostou desse vídeo, porque me deixa um tema aqui do que você quer que eu fale, sobre o que você quer que eu esteja aqui compartilhando com vocês, que ajuda muito para a criação, certo? Um beijo, até a próxima.